foi um lugar de refúgio, muitas das vezes no meio do meu deserto. Nos meus momentos de aflições, era aqui que eu buscava a face do Senhor e encontrava a força necessária para continuar. Olá, plenas. Meu nome é Tatiane, sou missionária da Casa do Senhor. Eu cheguei na plenitude em 2021. E quando eu cheguei na plenitude, eu estava passando por um momento muito delicado da minha vida. Eu tive uma separação que foi muito dolorida. E no meio dessa separação, eu perdi o contato com meu filho, não via mais, não tive telefone para ligar. O pai dele simplesmente levou ele para morar com ele e cortou todo o meu contato, telefonema, colégio. Eu não tinha mais aonde procurar e nem encontrar o meu filho. E quando eu cheguei na plenitude, eu já estava passando por esse deserto durante 1 ano. E eu orando, buscando, pedindo força ao Senhor para poder encontrar o meu filho, para ter respostas onde ele estava, onde ele estudava. E eu não conseguia ter essas respostas, ter essa direção. E foi na plenitude, foi no altar de Deus, foi aqui neste lugar que eu encontrava força muitas das vezes. Nos meus momentos de aflição, nos meus momentos de angústia, de dor, era aqui que eu subia, era aqui que eu buscava. E esse processo, ele me durou 4 anos. Foram 4 anos buscando, foi 4 anos orando, foi 4 anos subindo um monte, foi 4 anos perseverando. E eu confesso para as minhas irmãs que no meio desses anos teve dias de choro, teve dias de angústia, principalmente Dia das Mães, aniversário, algumas datas comemorativas que mexem com a gente e eu só sabia chorar. Pensei em desistir muitas das vezes, pensei em deixar para lá, mas todas as vezes que o desespero batia, o Senhor ele sempre falava comigo que Ele estava comigo e que Ele ia me dar vitória. E uma das vezes foi aqui mesmo nesse lugar. Deus ele falou para mim que era para mim acalmar o meu coração, que Ele estava trabalhando, que Ele ia fazer e que o meu filho ele ia voltar, mas que ia ser no tempo dele, não no meu. E esperar o tempo de Deus muitas das vezes dói, porque o tempo de Deus não é como o nosso. O tempo de Deus, a palavra do Senhor diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos. Então a gente esperar o tempo de Deus muitas das vezes dói. E eu não queria que o meu filho voltasse já um homem feito, com família formada. Eu queria participar da vida do meu filho. Só que o tempo era de Deus. E num desses processos, Deus ele falou comigo que o tempo era dele, que ele ia fazer. E assim o Senhor ele fez. Porque quando nós buscamos a face dele, quando nós confiamos nele, ele faz. Quando nós temos forças para perseverar, mesmo em meio ao choro, ele faz. E ele fez na minha vida. Esse ano, em maio, o meu filho ele me ligou. O meu filho ele me pediu perdão por todo esse tempo que ele estava longe de mim. E uma parte que me comoveu muito, e eu vi a mão de Deus, foi porque ano passado, no aniversário dele, em agosto, eu chorei muito. Eu tirei um dia para chorar nos pés do Senhor. Eu tirei um dia para plantear mesmo, para me debrulhar em lágrimas e para orar. E eu falava sempre para o Senhor, eu falava, Senhor, que a mesma saudade, que a mesma intensidade que eu sinto, que o meu filho ele possa sentir também. Que a mesma falta que eu sinto dele, o meu filho ele possa sentir também. E no dia do aniversário do meu filho de 16 anos, eu chorei o dia inteiro. E eu orei o dia inteiro pelo meu filho. E quando foi em maio desse ano, que eu me reencontrei com meu filho, ele falou para mim, mãe, o dia que eu mais senti falta da senhora nesses 4 anos, foi no dia do meu aniversário de 16 anos. Eu senti muita falta da senhora naquele dia. Eu queria muito que a senhora estivesse comigo naquele dia. E eu comecei a chorar quando ele me falou isso, porque ele não sabia. Mas eu passei aquele dia inteiro orando e clamando e pedindo ao Senhor que cuidasse do meu filho, que o amor que eu queria dar para ele naquele momento, o abraço, o feliz aniversário, eu não podia dar porque eu estava longe dele, mas que o Senhor alcançasse.
E a palavra do Senhor diz que o nosso Deus é o mesmo, o de longe e o de perto. E assim Deus ele fez, e o meu filho falou que ele sentiu muita falta de mim. Então eu entendi que durante esses 4 anos, a minha força veio do Senhor. E que o tempo todo, por mais que eu achasse que não estava acontecendo nada, Deus ele estava trabalhando no secreto na vida do meu filho. E assim ele fez. Então creia que Deus ele trabalha no secreto, que a essência do Senhor, ela floresce, sabe? E que a tua dor, o teu processo, ela tem o tempo certo de florescer, porque o meu floresceu. O meu floresceu dia 12 de maio, quando meu filho me ligou e me pediu perdão e falou: mãe, eu te amo. E há 4 anos eu não ouvia o meu filho dizer nem um alô, quando dirá um eu te amo, mas eu ouvi, porque Deus ele é fiel. E a minha força, ela vem do Senhor.